Olá, tudo bom? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda, bem-vindo a esse quinto episódio do Psicanálise Paralela. O que eu pensei para apresentar nesse episódio veio em seguida ter apresentado o episódio 4 sobre o feiticeiro e sua magia. É um texto do Freud agora, que foi escrito em 1890, chamado Tratamento Anímico ou Psíquico. Esse texto ele está no volume 7 da obra do Freud, como se fosse escrito em 1905, mas aí foi identificado que foi um erro de datas e, na verdade, o texto ele é um texto, de fato, escrito e publicado em 1890, dentro de uma coletânea de textos voltados para a questão da saúde. É um texto em que o Freud faz toda uma reflexão sobre o que seria um tratamento anímico ou psíquico. Anímico vem de alma. O que seria um tratamento da alma, um tratamento do psiquismo? E ele vai fazer toda uma discussão pensando o que acontece ou qual seria a possibilidade de interferir nos processos psíquicos e de qual seria um tratamento possível para isso. A gente pensar aqui, ele está em 1890 construindo aí um dos primeiros tratamentos possíveis, ou apresentando, melhor dizendo, um dos primeiros tratamentos possíveis. A partir desse texto, eu acho que a gente consegue ter uma dimensão de um elemento bastante valioso que vai aparecer em todo tipo de tratamento psíquico, e aí colocando todas as psicoterapias dentro desse bojo, que é a questão da palavra. Então, se você se interessa, nesse texto o Freud vai fazer uma homenagem ao lugar da palavra enquanto meio possível para que a gente intervenha nos processos psíquicos, psicológicos da pessoa. Ele faz uma caminhada falando sobre a questão do tratamento na medicina, o que seriam os padecimentos, as doenças nervosas naquele momento, e que tem tudo a ver com o que a gente vê hoje também, e qual seria um tratamento possível para isso. E ele vai falar, nesse caso, da hipnose, que é o tratamento que ele estava aprendendo naquele período de 1890, ele estava aprendendo isso com Charcot, eu até comentei sobre o assunto no episódio 3 do E.T.T. Ray, e ele também estava com Breuer fazendo o tratamento da limpeza de chaminé, que era pela via da hipnose. Isso aí pode virar uma outra história, tudo bem? Vamos então entrar no texto, assim, é um texto acho que bem palatável, bem tranquilo de se ler. Se você tem interesse, pega ele ali, procura nas referências que eu estou indicando, vamos acompanhando pelo texto, que eu acho que é bem interessante também. E eu dividi o texto em 10 pontos, são bem curtos, rápidos, por conta até da divisão dos parágrafos, facilita. São 10 temáticas que ele vai colocar para discutir, ou seja, ele vai caminhando por esses elementos. E ele começa já fazendo uma reflexão sobre a palavra psique. Psique diz respeito à alma, então o tratamento psíquico é um tratamento da alma. Só que o que ele está querendo falar não é que é um tratamento que trabalha para curar a alma, não só isso, mas um tratamento que usa dos processos da alma para curar a alma e também para curar os processos físicos. Da mesma forma que a gente fala de quimioterapia ou radioterapia, né, para fazer os tratamentos com esses elementos para poder fazer a cura, o tratamento psíquico faria o uso do psiquismo para curar o próprio psiquismo ou o físico. E ele já faz no segundo parágrafo um comentário que eu acho muito bonito e que já diz respeito à questão da palavra, como quase um elogio a isso. Ele diz assim, um desses meios do tratamento psíquico é sobretudo a palavra, e as palavras são também a ferramenta essencial do tratamento anímico da alma. O leigo, por certo, achará difícil compreender que as perturbações patológicas do corpo e da alma possam ser eliminadas através de meras palavras. Achará que lhe estão pedindo para acreditar em bruxarias. E não estarão tão errados assim. As palavras de nossa fala cotidiana não passam de magia mais atenuada, mas será preciso tomarmos um caminho indireto para tornar compreensível o modo como a ciência é empregada para restituir às palavras pelo menos parte de seu antigo poder mágico. E ele está colocando exatamente a magia da palavra, tem tudo a ver pela caminhada que ele vai fazer com o que eu falei no episódio anterior sobre o feiticeiro e sua magia, o poder da palavra. E aí vamos entrando mais no texto que você vai ver o que ele fala a respeito. Falando disso, ele já fala como que a medicina por muito tempo não aceitou essa questão do tratamento psíquico, colocou todo o foco na questão do corpo físico, e colocou também a compreensão de que as emoções, os processos psíquicos estariam se reduzindo a processos físicos, né? Como se fosse uma primazia do corpo biológico, do corpo físico, sobre os processos psíquicos. Só que cada vez mais vão aparecendo situações de pessoas com doenças estranhas, formas outras de padecimento, que não fazem sentido à luz de uma compreensão puramente biológica, física. Esses pacientes colocavam em questão os médicos da época do Freud, né, 1890 por ali,
porque eles não tinham nenhum tipo de causalidade orgânica para aquilo que eles estavam passando. O Freud faz um comentário sobre isso, que eu acho que é bem esclarecedor e ajuda até você mesmo, se você tiver com dúvida de entender o que são as doenças nervosas, ou como a gente chama. Eu acho que esse parágrafo, caminhando pelo texto, já ajuda bastante a entender isso. Ele fala assim, ó: ocorre que há um grande número de doentes, de maior ou menor gravidade, que por seus distúrbios e queixas fazem grandes exigências à habilidade do médico, mas em quem não se encontram sinais visíveis e palpáveis do processo patológico, seja durante a vida ou depois da morte, apesar de todos os progressos dos métodos de investigação da medicina científica. Um grupo desses doentes destaca-se pela abundância e pela variedade multiforme do quadro patológico. Não podem fazer nenhum trabalho intelectual, em consequência de dores de cabeça ou insuficiência da atenção. Seus olhos doem durante a leitura. Suas pernas se cansam ao andar, ficando pesadas, doloridas ou dormentes. Sua digestão é perturbada por sensações dolorosas, eructações ou espasmos gástricos. A defecação não se dá sem a ajuda de laxativos, o sono é abolido, etc. Em todos, porém, é possível observar que os sinais de padecimento estão muito claramente sob a influência das excitações, comoções, preocupações, etc. E também que desaparecem, podendo dar lugar a uma saúde plena, sem deixar nenhum vestígio, nem mesmo após uma longa permanência. Ou seja, de como que essas pessoas estão ali sofrendo padecimentos que estão muito mais relacionados às suas preocupações, comoções, estranhamentos cotidianos, de que a uma causa física. E esses pacientes foram chamados de neuróticos, doentes dos nervos, ou seja, pessoas que sofrem por conta de seus processos nervosos ali. Né? A gente até usa essa expressão, né? Eu estou nervoso, eu estou ali cheio de estranheza, eu estou ansioso, preocupado. Né? O Freud vai colocar que não adianta chamar essas pessoas de doentes dos olhos, doentes das mãos, doentes dos pés, porque não são doenças de fato desses órgãos e desses membros do corpo. São doenças do corpo como um todo em termos psíquicos. E ele caminha falando exatamente de que é esse psíquico, de como ele interfere nos processos do corpo. Ele fala que o psiquismo, os estados anímicos, se manifestam principalmente pela via das emoções e dos afetos. Na medida em que o sujeito, o indivíduo, está irritado, nervoso, preocupado, né, com todas as suas manifestações, suas emoções se manifestam e mostram o que de fato está acontecendo. E essas emoções correspondem também a outras mudanças no organismo. Por exemplo, a mudança das expressões faciais, o que vai manifestando, a pressão que aumenta, a pressão sanguínea, os estados digestivos que se modificam, a contração dos músculos do corpo também, que vão se modificando em função da dor, da raiva, da cólera, né? Da tristeza, da excitação sexual, tudo isso mostra como as emoções têm impacto. Além disso, os estados afetivos, né? Por exemplo, deprimidos, tristes, eles interferem nos processos e fazem com que a pessoa tenha padecimentos, fique cada vez mais enfraquecido, o cabelo fique embranquecido, o peso reduza, né? Ou às vezes até aumenta, né? Em alguns casos. Assim como os estados e os afetos positivos, como a alegria, fazem com que o indivíduo desabroche, fique animado, ou seja, de como que os processos emocionais e afetivos manifestam, mostram o que está acontecendo psiquicamente com esse indivíduo. O Freud até traz algo bastante interessante, porque ele fala que o pensamento também faz parte disso. Olha o que ele fala. Os afetos, num sentido mais estrito, distinguem-se por um vínculo muito especial com os processos físicos. Mas, a rigor, todos os estados anímicos, inclusive aqueles que estamos acostumados a considerar como processos de pensamento, são afetivos, numa certa medida. E nenhum deles carece de manifestações físicas e da capacidade de modificar os processos corporais. Ele dá ainda o exemplo de dois outros elementos do psiquismo bastante importantes, que são a atenção e a vontade, os processos de volição e de atenção, porque a vontade fala exatamente de querer algo, de buscar algo, de ter uma expectativa sobre algo, e a atenção é exatamente o deslocamento do interesse para uma coisa ou para outra. Isso aí volta mais para frente no texto, marca esse elemento que é bastante importante, tá? Caminhando um pouco mais, o Freud traz
um elemento que eu acho muito valioso e que diz respeito ao que o Levi-Strauss vinha falando sobre a crença, que o Oliver Sacks também falou nos episódios anteriores, que é a expectativa do paciente. Sem a expectativa, muita coisa não funciona. E Freud faz toda uma reflexão sobre a importância da expectativa, na medida em que a expectativa angustiada prejudica o caminhar de qualquer tratamento. E a expectativa confiante faz com que os tratamentos tenham uma eficácia muito melhor. Então, todo o tratamento não está só relacionado ao que o profissional oferece, também está bastante relacionado ao que o paciente tem de expectativa diante disso. O Freud faz uma relação dessa questão da expectativa com as curas milagrosas, místicas, religiosas. E, é exatamente o que o Levi-Strauss falou no episódio anterior, né? E ele fala uma frase aqui, o Freud, que diz o seguinte: dentre os mais palpáveis está a influência da expectativa confiante nas chamadas curas milagrosas, ainda hoje efetuadas diante de nossos olhos, sem a colaboração de nenhuma habilidade médica. As curas milagrosas típicas realizam-se nos crentes sob a influência de cerimônias próprias para intensificar os sentimentos religiosos. É bem a eficácia do feiticeiro, né? Na medida em que a pessoa faz parte dessas cerimônias, ela pode vivenciar determinadas afetações e esses afetos provocam estados psíquicos nela, provoca outras mudanças na vivência dela e, consequentemente, a possibilidade da cura. É claro que não todas, assim como nem todo tratamento funciona com a pessoa, mas elas fazem um encaminhamento muito mais eficiente do tratamento que está sendo colocado. O Freud continua, eu quero ler esse trechinho também porque eu acho que paralela muito bem com o Levi-Strauss, que é o seguinte: tudo se passa naturalmente. De fato, o poder da fé religiosa recebe aí um reforço de muitas forças pulsionais tipicamente humanas. Pulsionais são as pulsões, esses movimentos que nos fazem nos movimentar. A crença religiosa de cada um é intensificada pelo entusiasmo da multidão, em meio à qual ele costuma aproximar-se do local sagrado. Todas as moções anímicas de cada ser humano podem ser imensamente ampliadas por esse efeito das massas, né? De como que a multidão, a massa e o que os outros falam disso tem um efeito muito valioso no tratamento que está sendo colocado. Ele até fala que a pessoa que não tem tanta fé não faz tanta diferença, porque sempre existem os tratamentos da moda. E esses tratamentos da moda geralmente são mais eficazes por conta do que se fala sobre eles. E as pessoas acreditam, se envolvem, participam disso. Hoje a gente está tendo um novo tratamento da moda, né? A gente tem discutido muito sobre a questão dos coaches, né? Alguns bastante éticos, respeitosos, mas alguns bastante complicados, né? Inclusive dizendo que conseguem curar as pessoas, que resolvem todos os problemas, que são melhores que terapias. Isso aí coloca um problema que eu acho que é bastante grave, né? Então existem profissionais muito bons, mas ao mesmo tempo é um tratamento da moda. Então muito do que se produz hoje tem a ver também com o modismo que está colocando, com essa nova expectativa colocada sobre esse tratamento. E isso acontece com todo novo tratamento que é colocado. Não é só de 1890, como eu falei da última vez, não é só em 1949, não é só nas tribos indígenas. Isso é um processo eminentemente humano. Tudo que aparece como novidade parece que resolve melhor, porque a novidade é um milagre que faz com que a gente pareça se interessar ainda mais por isso. E o Freud faz uma reflexão dizendo assim: mesmo que isso aconteça no âmbito religioso, o médico não tem que se sentir mal, ou se irritar, ou tratar isso como algo ruim. Essas curas de fato acontecem. E não só acontecem hoje, como sempre aconteceram. As pessoas conseguem avançar de maneira incrível por conta da sua fé e por conta da participação nesses ambientes. E mais que isso, esse elemento da expectativa do paciente também comparece no tratamento médico. E todo médico tem que estar ciente disso. O Freud fala algo que eu acho que resume esse papel. Ele faz uma diferenciação mostrando que em todo tratamento médico existem dois aspectos aí. O lugar do médico trabalhando, mas também a expectativa do paciente. Olha só que interessante. É provável que o efeito de cada procedimento prescrito pelo médico, de cada intervenção feita por ele, componha-se de duas partes. E uma delas, ora maior, ora menor, mas que nunca deve ser de todo desprezada, é fornecida pela conduta anímica do doente, psíquica. A expectativa confiante com que ele vai ao encontro da influência direta de uma providência médica depende, de um lado, da extensão de sua própria ânsia de cura e, de outro, de sua confiança em ter dado o passo certo para isso. Ou seja,
de seu respeito pela arte médica em geral. Depende ainda do poder que ele atribui à pessoa do médico, e até mesmo da simpatia puramente humana que este desperta nele. Há médicos cuja capacidade de conquistar a confiança dos doentes tem um grau mais elevado que em outros. Nesses casos, é frequente o enfermo já sentir um alívio ao ver o médico entrar em seu quarto. Olha que bonito isso, né? De como que essa relação que constrói, a expectativa do paciente já produz, diante do que ele acredita nesse profissional, efeitos bastante valiosos, significativos. E isso é importante porque toda nova terapia que se coloca sempre vai ter mais eficácia do que as antigas, até o momento em que ela se torna algo mais comum. E aí ela vai perdendo seu efeito, porque uma parte do efeito é exatamente a crença que está sendo embutida nela. Eu acho que é bastante importante que a gente marque esse espectro, tudo bem? Vamos caminhar um pouco mais então no texto. Na sequência, Freud vai falar que o médico sempre se utilizou do tratamento psíquico, mesmo sem se dar conta. Porque o médico foi percebendo ao longo da sua história que não adiantava deixar a cargo do paciente a vontade do tratamento, o ânimo para o tratamento. E era o médico que tinha que exortá-lo. Então o médico está ali exortando o paciente a que ele seja confiante, de que vai dar tudo certo, de que é importante caminhar um pouco mais, caminhar no sentido de se envolver com a proposta. Porque se o paciente está em desânimo, ele não vai conseguir fazer uma caminhada no tratamento. Então, desde sempre, Freud fala, a medicina fez uso do tratamento psíquico. O uso, por exemplo, de fórmulas mágicas, de banhos terapêuticos, de formas de intervenção que poderiam ajudar de alguma maneira, ganha um efeito muito maior a partir do momento que o médico recebe a confiança do paciente no processo. Só que, entretanto, há uma questão aí. E é isso que mostra o poder das palavras. É nesse sentido que o Freud vai dizer, nessa relação, na medida em que o médico está ali sugerindo, faz isso, esse é um bom caminho, esse é o melhor caminho, e ele recebe a confiança do paciente, a palavra do médico recebe um poder, ela ganha estatuto de magia. Ele fala o seguinte, algo que eu acho bastante bonito sobre isso, Agora, começamos também a compreender a magia das palavras. É que as palavras são o mediador mais importante da influência que um homem pretende exercer sobre o outro. As palavras são um bom meio de provocar modificações anímicas naquele a quem são dirigidas. E por isso já não sou enigmático afirmar que a magia das palavras pode eliminar os sintomas patológicos, sobretudo aqueles que se baseiam justamente nos estados psíquicos. Ou seja, a palavra tem um valor muito grande e, vamos ser sinceros, não existe um tratamento psíquico que não dependa da palavra e nenhum outro tratamento que possa prescindir dela, mesmo que seja uma cirurgia, uma terapia medicamentosa, uma quimioterapia, ainda assim, o lugar da palavra, enquanto essa que o profissional coloca junto ao paciente, o exorta a ir adiante, mostra sua confiança, o acolhe, faz o suporte, sem isso, o tratamento perde muito, mesmo que ele tenha lá todas as suas validações científicas e assim por diante. A validação científica não é suficiente diante desse poder da palavra. Ela tem muitas aspas aí, se a gente não considera o lugar da palavra, da interação humana, mas da palavra enquanto lugar simbólico que o profissional coloca ali. Eu acho que isso é bastante necessário para que a gente entenda como que os tratamentos psíquicos e os tratamentos em geral e a vida como um todo dependem, não prescindem, dependem da palavra, necessitam da palavra enquanto forma de mediação, de troca, de elaboração e assim por diante. Freud diz assim que todos esses processos que ele falou agora há pouco, processos psíquicos, as emoções, a atenção, a vontade, a concentração e tudo mais, podem provocar efeitos de cura. Não em todos os casos, mas podem provocar na medida do que acontece entre o profissional e o paciente. Ele faz uma comparação de que o médico, entretanto, perdeu um pouco do seu poder, tem um poder reduzido em comparação aos sacerdotes e as pessoas que fazem milagres, os milagreiros, acho até próximo dos feiticeiros, dos xamãs, porque ele não pode usar todos os estados anímicos para poder produzir efeitos de tratamento, efeitos na cura. Por exemplo, esses tratamentos sacerdotais e milagreiros e tudo mais fazem uso dos afetos, das emoções como meios de provocar o indivíduo a alcançar determinados estados afetivos e vivências. Mas o médico não pode fazer isso, até por conta da sua formação, das suas questões éticas,
da relação com a ciência e tudo mais, ou seja, ele não pode usar de todos os estados anímicos. Mas ele, entretanto, pode trabalhar com a questão da atenção e da vontade, ou seja, tentar colocar ali a atenção e a vontade como meios importantes para o tratamento. E é aí que o Freud vai trazer a proposta do tratamento de terapia que ele está indicando nesse texto, que é a hipnose. A hipnose viria como a construção, junto ao paciente, de uma vivência peculiar. Ele entra num estado que remete ao estado de sono, mas que não é. Ele está num estado peculiar em que algo novo pode ser produzido. Freud está fazendo uma consideração sobre esse método que não era muito bem visto, era tratado como algo de charlatanismo, mas o Freud indo lá estudar com Charcot, vendo o trabalho do Breuer com o tratamento das pessoas nervosas, das histerias, ele foi vendo que havia uma possibilidade nesse método. E agora ele começa a fazer um certo elogio a esse tratamento. Principalmente porque ele produz um elemento bastante impressionante na relação entre o hipnotizador e o hipnotizado. Ele faz com que o hipnotizado se torne crédulo, dócil, confiante diante do hipnotizador. Ele reduz o seu arbítrio, ele reduz o seu nível de julgamento em função da relação que ele tem com o hipnotizador. E o Freud chama isso de rapport. Rapport é o termo francês para relação. A gente usa na psicologia para falar desse vínculo criado entre o profissional e o paciente, que permite o paciente confiar no tratamento e seguir adiante nesse tratamento. Então, o hipnotizado cria um rapport, uma relação com esse profissional e, por conta disso, ele se torna dócil, crédulo, confiante e aceita aquilo que o profissional está te dizendo. Ao ponto do Freud comparar isso com uma relação muito conhecida de todos nós, que é a relação de mãe e filho. Ele vai voltar nisso nessa parte do texto que eu acho bastante importante. Então ele fala, quando o hipnotizador hipnotiza a pessoa e ela fica hipnotizada, ela está nesse estado, vários elementos podem ser produzidos. Ele pode produzir um efeito ou outro. Ele pode dizer, seu braço agora está em movimento e você não consegue segurá-lo. Seu braço, nesse momento, está parado, inerte. E aí a pessoa começa, de um lado, a ficar com o braço em movimento. De outro lado, o braço está inerte, não se move. Você vai sentir tais cheiros, você vai ouvir tal barulho, ou você vai deixar de ver alguma coisa. No primeiro episódio eu dei um exemplo do paciente que abriu um guarda-chuva, que o médico hipnotizou dizendo que ia chover. O paciente abre o guarda-chuva por conta disso. Ou seja, é possível provocar efeitos psíquicos a partir do uso da palavra. É isso que é a hipnose. E nesse ponto, o Freud comenta como que a palavra, nesse momento, volta a ter seus poderes mágicos. Olha o que ele fala sobre esse assunto. A representação, a ideia que o hipnotizador forneceu ao hipnotizado através da palavra provocou nele precisamente a relação anímico-física, relaciona esses dois campos, correspondente ao conteúdo da representação, ao conteúdo da ideia. Existe nisso, de um lado, a obediência, mas de outro, há um aumento da influência física de uma ideia. A palavra, nesse caso, volta realmente a tornar-se magia. Porque na hora que o hipnotizador diz, você está sentindo isso, e a pessoa sente, é porque o conteúdo, a ideia, a representação dessa palavra no psiquismo se transforma em algo físico. E aí a magia da palavra, né? E ele vai falando de como, nesse caso da hipnose, ela possibilita a palavra restaurar seu valor mágico, de produzir, inclusive, alucinação. Porque sentir cheiro, ouvir barulhos, deixar de ver algo, isso tudo faz parte do campo das alucinações, sejam positivas ou negativas. Tudo bem? Nesse momento ele fala de como que essa relação, ele volta para o rapport que ele falou antes, tem uma equivalência a dois outros fenômenos humanos. Um deles é exatamente essa relação pais e filhos, de que o hipnotizador fica em relação ao hipnotizado no mesmo lugar que o pai ou a mãe fica para um filho, de que o filho acredita, aceita, confia, se lança. E também se equivale a como a gente fica quando a gente está apaixonado, quando a gente ama. A gente fica num estado de credulidade, de confiança, de jogar toda a nossa estima para aquele outro e aceitar tudo que o outro nos oferece. Esses dois elementos, inclusive, o Freud vai voltar com ele para falar do tema da transferência no futuro. De como que a transferência, e aí já um conceito psicanalítico, fala exatamente de um tipo de relação que se assemelha, se equivale à relação entre pais e filhos e as relações amorosas. É um tema para um futuro aí no Psicanálise Paralela. Ele então mostra como que essa fala do médico tem um nome, e se chama sugestão, de como que a sugestão médica
permite avaliar e experimentar muitas coisas. É possível testar meios, produzir efeitos no paciente. Isso inclusive o Charcot fazia, né? Um paciente que não andava, um paciente nervoso que não andava, conseguia andar. Uma paciente que estava andando ficava sem andar, uma paciente que não via passava a enxergar, por conta dos efeitos da hipnose, da sugestão hipnótica. A partir de agora você vai viver, ou você vai sentir, ou vai acontecer, e a pessoa passa a vivenciar isso. Só que quando ela acorda, esses efeitos continuam, mas ela não se lembra, a pessoa não se lembra o que aconteceu. Se lembra como um sonho, como algum resto de memória, algo assim, não como uma vivência muito evidente. Então perceba como o Freud está fazendo todo um elogio à hipnose e à sugestão hipnótica. Depois ele volta fazendo uma crítica muito grande à questão da sugestão, porque a sugestão é fazer o outro produzir aquilo que eu quero que ele produza, né? Então para pensar nas consequências, nas questões que estão aí envolvidas. Mas nesse momento ele está fazendo um elogio a isso. E ele diz que a hipnose tem um ganho científico muito grande para a medicina, porque faz com que o médico volte ou passe a ter um poder, inclusive ainda maior que os sacerdotes e os milagreiros, porque ele consegue tirar a arbitrariedade, o julgamento do paciente, porque o julgamento a pessoa vai ficando incrédula, né? E aí ela não consegue participar do tratamento. Assim como também vai tocando no interesse, na atenção, a pessoa passa a confiar, ela se envolve, coisas que o profissional consegue pela via da hipnose sem precisar de ritos, de rituais, de um conjunto de outras atividades. Além do mais, isso serviria muito para exatamente auxiliar o paciente no tratamento. O Freud dá uma explicação de como seria então o tratamento. Funcionaria assim. Surgiria assim um padrão simples para o tipo de cura mediante tratamento anímico. O médico poria o doente em estado hipnótico, far-lhe-ia a sugestão, modificada conforme as circunstâncias, de que ele não estava doente, ou de que não sentiria mais seus sintomas ao acordar. Depois o acordaria e confiaria na expectativa de que a sugestão cumprisse seu dever contra a doença. E se uma única aplicação desse procedimento não fosse suficiente, ele seria repetida tantas vezes quanto fossem necessárias. Entende? O tratamento seria isso, de colocar o paciente em hipnose, sugerir a ele que ele não tivesse mais a doença, que a doença desapareceria, dissiparia, e ao acordar, isso teria acontecido. Essa seria a proposta, tá? Freud diz que não há efeitos colaterais, não haveria prejuízos em termos desse tratamento, só que pode acontecer de que a pessoa, na medida em que ela vai realizando muitas hipnoses, o milagre desse primeiro momento vai desaparecendo e aí vai ficando cada vez mais difícil, ela pode ficar mais dependente de como é o tratamento e assim por diante. Entretanto, ele vê esse tratamento como uma possibilidade interessante para tratar esses pacientes nervosos, pacientes que ele chama de doenças da imaginação, e que é importante porque a imaginação provoca efeito, assim como hábitos de alcoolismo, de vícios em morfina, de aberrações sexuais e de alguns outros processos como as doenças orgânicas também. Até então, ele está fazendo um elogio da importância do tratamento. Por fim, já caminhando para o encerramento, aí ele entra com as questões das ressalvas. Ele diz, embora a hipnose pareça muito interessante, ela pode trazer algumas dificuldades também. Primeiro, porque nem todo paciente é hipnotizável. Não é tão fácil hipnotizar alguém tão profundamente assim. E também, um outro elemento é que a docilidade, a confiança do paciente sempre vai estar em função do próprio julgamento desse paciente. Não tem como fugir disso. É o quanto o paciente acredita no profissional. E isso nunca vai estar na mão do profissional. Sempre vai estar do lado do paciente. A expectativa é sempre do paciente. Mais ainda, ele fala, existe um outro aspecto importante que é a relação de forças. Uma coisa é você falar para o paciente sentir algo, comer uma pera achando que é uma batata, fazer algum tipo de movimento com os braços. Outra coisa é você pedir para ele abandonar a doença. Outra coisa é você pedir para uma pessoa púdica demais, muito cheia de pudores, fazer um movimento que para ela soa não púdico. De alguém honesto demais, pensar na possibilidade de um furto. Então, a hipnose ela entra numa questão de forças. E essa relação de forças para o Freud, ele chama de uma resistência. Esse é um termo que vai virar um conceito no campo psicanalítico. Ele vai virar um elemento importante no campo. Porque a resistência é exatamente o fato de que o paciente, diante do que o médico lhe propõe, não aceita e continua no seu sofrimento, continua na sua doença. Porque o sacrifício que ele tem que fazer para abandonar a doença é muito maior. Isso vai aparecer em todos os tratamentos psíquicos. Porque o tratamento psíquico ele visa fazer com que o paciente possa mudar a sua relação consigo
com os outros e com o mundo. Então a gente está fazendo o paciente ir contra um certo movimento que é muito próprio seu, inclusive de se queixar, de sofrer, de se sentir mal, muitas vezes porque não sabe, mas ele está preso numa certa vivência. E nenhum tratamento vai deixar de passar pelo fato de que o paciente apresenta alguma resistência a se cuidar. Quantas vezes o profissional faz uma intervenção e o paciente não melhora imediatamente, precisa de tempo. E isso é algo que é importante demais. Eu venho falando nos episódios anteriores, falei inclusive no episódio do Oliver Sacks. O Sacks, inclusive, no episódio 3, ele utiliza o Aldol com o Ray, mas ele fala, não teve eficácia. Talvez até porque esse paciente nunca tenha se visto sem esse padecimento. Ele teve que fazer um tratamento de 3 meses, semanalmente, conversando, pensando, refletindo, cheio de resistência, com dificuldades, para aí sim ele conseguir pensar na possibilidade de viver com esse tratamento funcionando. E para pensar nisso, assim, o Freud tentando mostrar cientificamente o valor do tratamento hipnótico, ele até o abandona depois, eu acho que é importante situar isso, ele está tentando ali identificar as suas dificuldades também, fala, apesar do tratamento ser bastante interessante, o médico ter um certo poder, ainda assim uma resistência se coloca. Há uma relação de forças em jogo e o médico tem que lidar com isso. Inclusive, ele fala, se o paciente ficar muito tempo fazendo o tratamento e não vendo efeitos, é muito capaz de que ele abandone. Isso está para todo tipo de tratamento. E isso acontece o tempo todo, né? Se o paciente não vê algum efeito, se não acredita no que o profissional está dizendo, tem um pouco de paciência, caminha um pouco, vamos lá, a gente precisa de um tempo, ele pode abandonar. Tem outros que seguem aí e vão vendo os efeitos. É necessário passar realmente por um tempo de tratamento, é necessário que alguma coisa vá acontecendo. Não adianta achar que o tratamento vai ter efeito imediato. E o Freud até coloca uma outra dificuldade em relação à hipnose, é que os sintomas, quando são resolvidos, desaparecem, não são resolvidos, eles desaparecem, eles retornam depois de algum tempo. Ou seja, aquilo que foi dito no momento da hipnose fez com que o sintoma desaparecesse. Mas depois de um tempo o sintoma retorna. Por que retorna? Porque ele não foi trabalhado de outra maneira. A vida da pessoa continua a mesma. Você tirou o sintoma, mas não tirou a vivência dela no cotidiano. Você não tirou a relação dela que ela tem com o mundo. Você não mudou isso. Então os sintomas voltam realmente. Então o Freud já está colocando isso. E isso aparece também na psicanálise, isso já vai virando elemento para depois, quando ele for construir no campo da psicanálise, porque quando um paciente vem ao consultório, vai fazendo tratamento, e ele dá a impressão de que os sintomas, o mal-estar resolveu muito rapidamente, pode, claro que resolve algumas coisas, resolve muito rapidamente, mas se resolveu muito rápido, pode ser também uma forma de engano, uma modificação psíquica só para satisfazer a ânsia que o paciente está colocando no tratamento. E às vezes até a pessoa desaparece. Aí volta depois de um mês falando, cara, eu tô mal de novo, eu me sinto mal, porque de fato não se resolveu. Então o tratamento sempre precisa de algum tempo. Mas bom, isso vira uma discussão para um próximo vídeo, para um outro momento do Paralela. E aí, já encerrando, o Freud fala de que o tratamento é importante, ele é valioso, é uma possibilidade interessante para o médico, de que o paciente tem que ser avisado das deficiências do tratamento e de que há médicos, há outros profissionais que por não verem tantos efeitos assim, preferem tentar procurar outras possibilidades de tratamento, e que faz parte, isso acontece realmente, mas ele está colocando uma expectativa legal, importante, na hipnose nesse momento, de que a hipnose pode servir para ajudar a medicina a dar um passo importante no tratamento dos estados anímicos. Tá? Eu acho que esse é um texto muito interessante, porque mostra em 1890, Freud tentando dar conta das técnicas da época, ele tentou outras, né? Eletroterapia, que hoje a gente fala, tem se discutido a respeito do assunto, uso de medicamentos, assim por diante, e a hipnose. Ele abandona nesse momento seguinte, porque ele vai começar a fazer os estudos sobre histeria com o Breuer, e aí, durante os casos que eles estão atendendo, o Freud começa a construir a técnica da associação livre, que vira a técnica fundamental da psicanálise, a regra fundamental da psicanálise. Mas é um texto que mostra como que a palavra é fundamental no tratamento, de como a palavra permite mobilizar esses estados psíquicos do paciente, assim como esses estados se manifestam emocionalmente e afetivamente no corpo, se expressam no corpo, e de que é por meio da expectativa, da atenção, do interesse que o paciente constrói em relação ao profissional, que um tratamento é possível de se acontecer. Eu acho que esses elementos já são fundamentais para a gente pensar a questão das terapias, dos tratamentos psíquicos
e de todo tipo de tratamento em geral, né? Isso acontece em todos os espaços em que haja interações humanas. A gente confia no outro, a gente acredita, a gente suporta, a gente se envolve e é isso que faz com que as coisas aconteçam. Evidentemente utilizando os meios que são as técnicas do profissional para poder conseguir alcançar esse caminho, né? Não basta só acreditar, é preciso trabalhar, se envolver, fazer parte desse tratamento, tudo bem? O que você achou desse texto? Melhor, o que você tem achado dos episódios daí do Paralela? Você está achando interessante? Não está? Coloca nos comentários, eu acho que é bom para a gente discutir, tá? Além disso, eu vou publicar depois um vídeo mostrando, em termos esquemáticos, o percurso que eu tenho feito no projeto. Eu acho que pode ajudar esquematicamente a visualizar esse movimento do que é o que eu estou chamando de paralelismo, porque é exatamente o caminhar entre um campo e outro, em momentos diferentes, fazendo as suas interferências para refletir sobre o assunto, até que algumas coisas novas vão surgindo e provocando alguns efeitos para a gente. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que seja interessante. Lembra de deixar sua curtida, coloca um comentário, compartilha, eu acho que isso faz com que circule mais o material, ajuda bastante no trabalho que eu estou fazendo, porque faz alcançar outras pessoas que estão assistindo, que querem estudar, querem pensar sobre a vida, tá bom? Então a gente vai se encontrando num outro episódio do Psicanálise Paralela, no 6º episódio, tá certo? Tchau e até mais. Valeu!